Salve, salve turma, bem-vindos à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de segunda-feira sem lei. Exatamente, segunda-feira sem lei. E hoje eu vou trazer um assunto bem bacana aqui, nada de polêmica, um assunto legal pra gente simplesmente tentar entender a evolução da pipa, ou tentar entender um pouquinho da evolução da pipa. Muita gente ainda pergunta por que as pipas cariocas invadiram São Paulo. Então hoje nós vamos falar sobre as pipas cariocas e as pipas paulistas e como aconteceu essa miscigenação de estados, como as pipas cariocas invadiram São Paulo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então antes da gente começar, roda a vinheta do segunda-feira sem lei. Então rapaziada, é o seguinte, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, eu tô com duas pipas aqui que representam bem cada um no seu estado na atualidade. O latão paulista, certo? E o muxa-muxa carioca. Então, o latão paulista e o muxa-muxa carioca são duas pipas que representam bem a evolução da pipa nos dias de hoje. Muita gente do mundo da pipa acha ou acredita que as pipas cariocas são somente pipas de fibra, ou são essas pipas rápidas, pequenas, com rabiolas curtas e que vai em vento fraco e papapá e pananá. E na verdade não foi sempre assim como São Paulo também não foi só latão que existiu antigamente. Então, existiam muitos modelos de pipas, umas mais leves, umas mais longas, mas na verdade existia um gosto natural por pipas rabioludas. As pessoas de São Paulo, muita gente, principalmente o pessoal mais novo, pode não acreditar, mas até hoje no Rio de Janeiro o pessoal gosta muito de pipa rabioluda. Lá no Rio de Janeiro nós vemos lápis subirem com 30 metros de rabiola. A gente vê os blitz subindo com 40, 50 metros de rabiola ainda. Claro, dependendo do festival, a quantidade de pipa que tem, você não consegue ver mais isso assim tão frequentemente. Mas ainda existe. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, o Daniel Terello, ele só solta pipa com rabiolão. Pouquíssimas vezes eu vi o Daniel Terello soltar pipa com rabiola curta. Então a gente fica reclamando da evolução da pipa, fica falando que os pipão acabou, mas na verdade não acabou. Os pipas não acabou. O que surge hoje é a preguiça da galera de fazer e o medo de ficar tomando relo para peixinho. Então o pessoal tem um pouco de medo, acaba não fazendo e fala que essas pipas pequenas acabaram com a beleza das pipas. Eu, Luciano, já solto pipa há mais de 30 anos. E até hoje eu solto pipa bonita em festival, na temporada, seja onde for. Pipão rabioludo. Não tenho medo de tomar ela para peixinho. Faço folha da hora mesmo para soltar. E eu quero mais aquela pipa voe mesmo, que o pessoal pegue, que guarde ou que solte de novo. Faça o que quiser. Mas, dependendo de mim, a tradição dos pipões com rabiolão não vai acabar jamais. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, então você vai falar para mim assim, poxa Luciano, como assim no Rio de Janeiro não tinha só pipa de fibra? Exatamente, existiam alguns modelos de pipa no Rio de Janeiro, e uma das primeiras que eu conheci, que era toda feita no bambu, mesmo sendo pequena, foram esses daqui, ó, os charutos, ó. Bambu embaixo, bambu em cima. Tradicional, de Coelho Neto, tá? No Rio de Janeiro, lá na terra do Jarro, do Rafa de Coelho Neto, tá? Não é o Rafa do Pipa Combate, não. Toda feita no bambu. Então, quando a gente começou a participar dos festivais com o pessoal do Rio de Janeiro, lá em 2011, 2012, quando eu comecei a participar, na verdade, 2011, 2012, eu ganhei muita pipa bambu. Eu tenho muitas delas aqui hoje, não tenho tantas porque o bambu acaba estragando com o tempo, pega bicho e acaba estragando. Mas eu tenho algumas aqui, essa daqui é uma que já faz muito tempo que está comigo aqui, a folha dela está até já meio fininha, bambu, tradicional do Rio de Janeiro. Um outro modelo do Rio de Janeiro que eu também não tenho aqui, na verdade, de todas as pipas que eu ganhei do Rio, foi o único modelo que eu não ganhei original, foi a pipa Brit, do Dom Brit, que também é falecido há pouco tempo. Ela também era feita toda bambu e detalhe, afiada na mão, cara. Afiada na mão. Então, antigamente, quando não se tinha fibra, todas as pipas praticamente eram feitas na mão. Alguns modelos de pipa são mais atuais, como o muxa-muxa, que já faz parte da era da fibra. Então, mesmo antigamente, eu já ouvi histórias de pessoal das antigas que conta que mesmo assim, antigamente se fazia muita pipa com o bambu um pouco mais verde, para a pipa dar aquela murchadinha. Então só quem realmente manja de afinar a vareta sabe como deixar a vareta naquele esquema para dar aquela murchadinha legal. Então existia já essa possibilidade. Então o nome muxa-muxa, na verdade, já é mais antigo do que a gente pensa. Ou até do que eu mesmo pensava, porque eu já escutei antigos falarem que fazia dessa forma, afiava o bambu
um pouquinho mais verde antes dele ficar naquele processo amarelo para deixar a pipa fininha. Mas hoje em dia, o que aconteceu? Hoje em dia as pipas estão molengas, ó. As pipas estão moles. E por esse fato de a gente usar as fibras, o que aconteceu? Alguns modelos de pipas das antigas ganharam fibras, ficaram mais moles e usam rabiolas mais leves, que nem é o caso do Muxa-Muxa. Você consegue botar 5 voltas de rabiola no Muxa-Muxa e ele vai voar. E Muxa-Muxa, dependendo da espessura da fibra, ele voa até sem rabiola. Até sem rabiola ele vai embora. Quantas vezes eu já estava soltando pipa lá, o Muxa-Muxa tomou ela, o cara recolheu a pipa todinha, sem a pipa dar uma rodada no alto. Coisa que antigamente era impossível. Ou, no nosso caso, aqui em São Paulo, fazer isso com um latão, né, é impossível. Porque o latão é todo bambu e duro pra caramba ainda. Ele não é aquele bambu fininho, ele é um bambu grosso, pesado, pipa com 40, 50 metros de rabiola aí, fácil. Um outro mito que eu escuto bastante o pessoal de São Paulo falar hoje, o pessoal das antigas, é que antigamente subia muita pipa com 200, 300, 400 metros de rabiola. Eu não sei em que bairro essas pessoas moram, tá? Isso a gente via uma vez a cada 3, 4 anos alguém fazer uma coisa dessa. As pipas subiam com 20 metros, 30 metros de rabiola, 50 metros era o limite. Por quê? Primeiro que a pipa ficava muito lenta. Segundo, que já tinha combate. Na minha rua, a rua de cima contra a rua de baixo, o combate era frenético igual é hoje. É igual é hoje, não mudou muita coisa. Então a pipa subia ali com 10, 15 metros de rabiola, 30 metros, vai, chutando longe. Então o pessoal tem essas coisas de, subia pipa com 500 metros de rabiola. Eu, sinceramente, eu não me lembro de ter visto, pelo menos na minha região, pipas com 500 metros de rabiola. Não vi pipas maiores, as rabiolas maiores do que 100, 150 metros. Mas o pessoal diz que em alguns bairros isso era tradição. Eu soltei muita pipa da Vila Prudente, Vila Zelina, Vila Bela, Parque São Lucas, Parque Santa Madalena, Vila Industrial, São Mateus, Barueri. Na Barueri, na verdade, não. Jardim Belval, que é perto de Barueri, que é onde minha avó morava. Então eu lembro de pipas rabioludas, mas não com essa quantidade absurda de rabiola, né? Mas então o que aconteceu? Será que as pipas paulistas, elas também estão no Rio de Janeiro? Será que o pessoal invadiu lá o Rio de Janeiro? O pessoal gosta de soltar essas pipas? Eu vou dizer pra vocês, eu fui pro Rio de Janeiro algumas vezes, e todas as vezes que eu levei latão, eu presenteei meus amigos cariocas com latão. Eles gostam muito dessa pipa, porém, como ela pede muita rabiola, uma pipa que vai 50, 60, 100 metros de rabiola, como eu falei, dependendo do tamanho do latão, ele pode puxar 500 metros de rabiola fácil, né? Um latão de 70, 80 centímetros aí, ele puxa essa quantidade de rabiola sim. Invadiu o Rio de Janeiro? Não, não invadiu o Rio de Janeiro. As pipas cariocas invadiram São Paulo, mas as pipas paulistas não chegaram a entrar dentro do território carioca e sobreviver lá dentro do território carioca. Essas pipas hoje ainda continuam sendo exclusivas do estado de São Paulo. Ou seja, latão, paulistão, essas pipas mais pesadas de bambu, essas pipas são tradicionais aqui de São Paulo e continuam sendo, pelo menos esses modelos aí. Alguns cariocas nem gostam dessa pipa, que falam que essas pipas são muito lentas para desbicar, para combate, então é uma outra pegada diferente da nossa. Porém, nosso estado, sim. Quando a gente começou a ter os encontros do Rio-São Paulo, aqui no estado de São Paulo, quando os paulistas começaram a ir soltar pipa no Rio e os cariocas virem para São Paulo, então a gente sempre ouviu, quando eu era moleque, eu sempre ouvia aquela palavra, o peão carioca. Eu sempre ouvi o nome dessa pipa, o peão carioca. Eu vim conhecer essa pipa depois dos meus 20 e poucos anos, que era um peãozão carioca, que na verdade era uma carrapeta ou um peãozão mesmo, né, que tinha um formato de um peão. Então, eu conheço hoje como carrapeta. Então essas pipas migraram para São Paulo e foram se aperfeiçoando. O pessoal, todo mundo tem parente em algum lugar, em outro estado. Então o pessoal do Rio vinha para São Paulo, trazia as pipas, o pessoal de São Paulo pegava e ia modernizando a pipa também de acordo com o que a gente gostava aqui na época. Então eu lembro que eu tinha um amigo que era carioca e uma vez ele trouxe umas pipas do Rio. Eu já tinha meus 20 e poucos anos, foi quando eu conheci o peão, a pipa peão. E aí ela veio para São Paulo e aí sim a gente começou a tentar fazer alguma coisa parecida, próximo daquilo, porque realmente as pipas eram um pouco mais leves, puxavam um pouco menos de rabiola e eram rápidas. Então tinha essa questão. Hoje, mesmo os lápis lá no Rio, com 30 metros de rabiola, com a fibra mole, as pipas são rápidas, elas continuam sendo rápidas. Então houve essa miscigenação
essa mistura de culturas, né, onde propiciou a gente, pipeiro, nós pipeiros, a ter essa quantidade de nomes de pipa, essa variedade de nomes de pipa, essa quantidade de modelos de pipa que você pode mexer da forma que você quiser. E o que trouxe essa evolução para o mundo da pipa, na verdade, foi o pipeiro, sim, mas foi também a fibra. A fibra facilitou muito a nossa vida, porque antigamente nós tínhamos a vareta japonesa. Quem é mais novo aí, ó, quem é de 90 para frente aí já não vai lembrar mais do que é isso daí. Tá? Acho que até 2000 ainda lembra, de 2000 para frente não teve mais contato, porque foi extinta essa vareta por muitos anos, parece que agora voltou, mas ela é usada para outro tipo de artesanato. Então a gente tinha que juntar às vezes 4, 5 varetas japonesas para fazer uma pipa de 60 centímetros, porque ela era muito fina, então, e ela era de madeira, ela não era que nem a fibra de carbono, da fibra de vidro, fibra de carbono, não, fibra de vidro, falei besteira. Então não era que nem as fibras com essa resistência absurda que tem hoje, né? Então, graças à fibra, nós temos essa variedade enorme de pipas. Graças a esses encontros Rio-São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo, nós temos essa variedade de modelos de pipa para a gente soltar. Graças a essa união que um dia teve, foi forte e que trouxe essa troca, né? Eu troquei muita pipa com o pessoal do Rio, ganhei muita pipa do Rio, o Jaime Pipas Rio, joguei muita pipa do Jaime, do Daniel Terello, vixe, mas não tenho nem o que falar. Muita coisa mesmo, tenho pipa desses caras até hoje guardada aqui, que eu uso ainda como molde para mexer uma coisa aqui, outra coisa ali, ou mesmo para soltar elas originais do jeito que são. Então, existia sim pipa de bambu lá no Rio de Janeiro. Os modelos que eu conheço, pelo menos, são os peão, os brit e os charutos. E aqui em São Paulo, a gente veio ver fibra depois que teve essa mistura com o pessoal do Rio de Janeiro, que as pipas aqui, nossas pipas latão, paulistão, essas pipas não aceitavam muito bem fibra. E na verdade elas não ficam boas com fibra até hoje. Porque se você for colocar fibra, elas ficam muito pesadas. Vai ficar dura, mas vai ficar pesada. E o bambu tira um pouco desse peso. Ele fica grosso, mas não fica com o mesmo peso que tem as fibras, certo? Então, para quem tinha alguma dúvida, as pipas do Rio são mais leves? São mais leves porque usa-se fibra, tá? Assim como a gente trouxe aqui para São Paulo a fibra, a gente usa a fibra aqui nas pipas também, e inclusive os modelos cariocas. Por usar fibra, elas são mais leves, levam menos rabiola. E aí me perguntaram também alguma coisa sobre por que elas levam menos rabiola, né? Por que as pipas de lá são tão leves? São tão leves, até onde eu sei, tá? Eu posso estar enganado, se tiver alguém do Rio aí quiser corrigir aí nos comentários, pode corrigir. Alguns lugares do Rio de Janeiro, o vento, ele é mais fraco do que o nosso. Então, não que não tenha vento, ele é mais fraco. O nosso vento aqui em São Paulo, a gente costuma falar que o nosso vento aqui em São Paulo é mais esticado. Ou seja, as pipas pegam mais força. Na maioria da época do ano, das épocas do ano, nosso vento está mais firme. Lá eles têm um vento um pouco mais fraco. Então, as pipas lá são mais leves por esse motivo. Porque se você tem um vento mais fraco, você tem que botar uma pipa mais leve para subir, com menor rabiola. E aí ela vai subir mais fácil. Então aí surgiu a rabiola de carbono, cabelo de anjo, a rabiola carioquinha. Por quê? Porque são rabiolas mais leves. As nossas fitas aqui eram aqueles fitão de um dedo. Então quem é das antigas sabe, a rabiola aqui tinha que ser pesada, era fitão de um dedo. Tá? Não era de 10 centímetros, era um dedo. Aí depois veio a carioquinha, hoje nós temos a cotoco, tem cabelo de anjo. Então outras fitinhas, outras rabiolas para que a gente pudesse usar nas pipas. Hoje o vento de São Paulo mudou muito do que era antigamente. Tá? Mudou muito essa condição climática aí. Nós continuamos tendo um vento arrastado, um vento mais forte, mas mudou bastante. Mas mesmo assim, alguns modelos de pipa, que nem ó, você pega um modelo de pipa básico, o Muxa de 60, lá no Rio de Janeiro, que é uma pipa típica de Água Santa. Lá no Rio de Janeiro eles vão soltar essa pipa aí, uma Muxa de 60, com 1.6 ou 1.4 na fibra. Tá? No final de tarde lá que eu já fui lá, já peguei umas pipas nessas medidas lá. Aqui em São Paulo, a mesma pipa, para a gente conseguir botar lá no alto e soltar numa boa, a gente tem que colocar pelo menos aqui 1.8 e 1.6, que ela já vai murchar pra caramba. O pessoal aqui em São Paulo já coloca 2.0 e 1.8. Pra quê? Ela dá uma murchada, mas não é igual aqueles bate-palminha que a gente vê lá no Rio de Janeiro, nos vídeos do Jaime, nas fotos que o Jaime tira. Aqui em São Paulo tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais firme, porque senão o pessoal nem consegue soltar, às vezes por causa do vento. Às vezes no final de tarde você consegue brincar com uma ou com outra, mas não é sempre que você consegue soltar esses modelos de pipa. Então, geralmente a fibra de cima acaba sendo um pouco mais firme
e a de baixo um pouquinho mais mole, a rabiola curta e a gente solta no mesmo jeito. A gente foi se adequando a esses modelos. E na verdade as pipas do Rio de Janeiro não tomaram só conta de São Paulo, não. Elas tomaram conta do Brasil inteiro. Qualquer lugar hoje que você vai do Brasil todo, você vê os modelos de pipa carioca. Então, tem os modelos mais leves, mais rápidos, e a gente foi aderindo a esses modelos. Não que seja melhor, nem pior, são os gostos. Eu sou paulista, de vez em quando eu boto uns latão no alto, eu boto uns paulistão. Eu mantenho essa tradição na temporada. Eu mantenho. Independente das outras pessoas. Eu, Luciano, faço minha parte. Continuo botando uma pipona bonita pra molecada poder ver, pra molecada poder pegar, pra molecada poder cortar, né? Então, senão eles nunca vão pegar amor por um pipão também. Então eles vêm lá, pegam, às vezes um solta, outro guarda, e assim vai, a gente vai mantendo essa tradição nossa viva, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, assina aí, ó. Assina aí com o seu like para fortalecer o canal. Se é novo aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros. Faça parte da nossa turma, da nossa família. E assina a sua presença aí, deixando o like. Tamo junto, nos vemos nos próximos. Fui!